Projeto Bairro Limpo. Cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Faltam 98 dias e já se passaram 98 dias do ano. Faltam 267 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua cheia, 64% visível. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo Kawaii e também pelo YouTube. Uma boa tarde para você que está me acompanhando aqui ao vivo e a cores pelas redes sociais. Um grande abraço, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a nossa live. Alô, CRM Juventude Tamaulipas, onde falas? Aqui nós estamos na cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Uma boa tarde para você que me acompanha também pelo TikTok. Alô, Alexandre Azevedo, muito obrigado. João Colaco, muito obrigado pela participação. Luciano Alves, seja bem-vindo, obrigado. Clara e Cauã, sejam bem-vindos. Ronaldo G. Lima, muito obrigado. Madame D'Artuvan, seja bem-vindo. Edson Aparecido, muito obrigado. Alô, Raimunda Taveira, seja bem-vinda. Diego Gisele, muito obrigado. Temos aqui também a Tainara Matos, obrigado. Jorge Ferreira, muito obrigado pela participação.
Elisa Silva, Shop Criator, muito obrigado. Rafaela Macedo, seja bem-vinda. Pedro 767898, muito obrigado. Renato, muito obrigado. Quem está por aqui também com a gente é o Jones Moreira, obrigado. Alô, Rainha dos Rios, seja bem-vinda. Maria é um dom, uma certa magia. Muito obrigado, Maria, um grande abraço. Jefferson Los Santos, né? Muito obrigado. Patrício Ramos, muito obrigado. Fernando Araújo, muito obrigado. Gente, peço que vocês compartilhem a minha live, né? Pode também estar curtindo, comentando, né? Deixa a sua mensagem que eu vou estar lendo aqui durante o nosso programa no dia de hoje. Alô, Juarez Alves, muito obrigado. E o Camanás Alsumeres, muito obrigado aí pela mensagem. Regina Baldo Rueiro, muito obrigado, Rueiro, seja bem-vindo. Alô, Wilfredo Alberto Taveira, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz, um grande abraço. Isa, seja bem-vinda. São exatamente 17h10 aqui na grande capital cabocla. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo. É Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo Kawai, pelo TikTok e também pelo meu canal no YouTube, O Caboclo do Alagado. Lembrando que meu programa é de segunda a sexta-feira, com notícias, música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Alô, Yasmin, obrigado, Yasmin, pela participação, obrigado pelo bastão luminoso. Um grande abraço, tá bom, gente? São exatamente 17h12 aqui na grande capital cabocla. E a frase de hoje: uma vez que você escolhe a esperança, tudo é possível. Uma vez que você escolhe a esperança, tudo é possível, né? Por quê, gente? Tudo é possível quando a gente escolhe a esperança, você sabe? É porque a esperança, ela é a última que morre, né? A gente pode estar no leito, né, de morte, já se despedindo dos parentes, dos amigos, mas a gente sempre tem aquela esperança de sobreviver, né? Essa é aquele sentimento, né, que se vai por último. Alô, Maicon, obrigado, Zene, pelo bastão luminoso. Então, por isso, né, que a esperança é a última que morre. Enquanto a vida, a esperança, né? Enquanto a gente está vivo, a esperança, né? A esperança de uma nova vida, de ser curado de uma doença, a esperança de um novo emprego, de um novo trabalho, a esperança, né, de uma faculdade, a esperança aí de se formar, de estudar, de ter uma casa. Há sempre esperança de ter vidas melhores, né? Porque a esperança é a última que morre. E enquanto a vida, a esperança, né? Você pode tirar essa conclusão quando você vê uma árvore, né, toda sem folha, toda feia, toda abandonada, e de repente, né, cai uma chuva e aquela árvore começa a brotar folhas, galhos novos, flores e frutos crescendo, né? Ou seja, a natureza é um
grande exemplo, né, de que a esperança é a última que morre. Quando a gente diz, não dá mais, para mim já deu essa situação, não consigo mais sair dessa situação, aí vem Deus, né, e brota dentro de nós uma nova vida, renovando a nossa esperança, a nossa vontade de viver, muitas vezes saindo, né, de um relacionamento depressivo, abusivo, muitas vezes saindo de um emprego escravocrata, onde você muito trabalha e pouco ganha, né? Muitas vezes saindo aí de uma situação de bullying, né? De uma situação aí vexatória, e você precisa renovar a esperança, respirar profundamente e sair da situação, né? Para que o próprio Senhor Jesus venha em nosso encontro e restabeleça a nossa esperança, renovando dentro de nós expectativas novas, nos tornando homens e mulheres renovadas e renovados no amor de Jesus, que tudo pode, né? Nós não podemos nada, né? O homem tem essa mania, nós podemos fazer tudo. Sim, Deus até nos deu essa autoridade de fazer tudo, mas nem tudo podemos fazer, nem tudo convém a gente fazer, né? Então, nós somos limitados, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode tudo, e Ele pode ressuscitar até os que morreram. Quanto mais nós que estamos, né, sem esperança, acabrunhado, Ele pode nos renovar, que nele renova a face da terra, como Ele renova as árvores, como Ele renova os rios, como Ele renova a face da terra. Deus pode renovar a nossa vida. Basta a gente ter fé, esperança e caridade, né? A Bíblia diz, né? Tenha fé, muita fé, esperança e caridade. Você, meu irmão, você terá felicidade. Tenha muita fé. São exatamente 17 horas e 17 minutos aqui na grande capital cabocla. Hoje é dia do aniversário de Cuiabá. Um grande abraço para todo o povo querido, né, de Cuiabá. Parabéns, né, que tenham prosperidade, né, muitas riquezas, dinheiro no bolso, porque uma cidade, um estado sem dinheiro, sem recursos, é um povo que acaba na pobreza, né? E aí a gente nem precisa enumerar o que acontece com o povo pobre, né? Um povo pobre sofre, né? As famílias sofrem, os pais que eram para ser aqueles para prover o sustento dos filhos sofrem por não terem dinheiro, nem emprego, nem trabalho, nem renda. Consequentemente, os filhos sofrem e toda uma sociedade sofre, porque a família é a base da sociedade. É preciso que o nosso governo federal invista nos estados e nas cidades para que o nosso povo seja um povo próspero, um povo que trabalhe, que tenha vontade de trabalhar e que ganhe o dinheiro para sustentar as famílias, né? Parabéns aí a Cuiabá, né? É o aniversário de Cuiabá hoje. Muitas felicidades para todo o povo querido de Cuiabá. Hoje também é dia da astronomia, né? Hoje é dia do Buda. Hoje também é dia do Xin Ikichon, a deusa chinesa do fogo, né? Cadê hoje também é dia de quê? Hoje é dia do Santo Alberto
de Jerusalém. Hoje é dia de Santo Alberto de Jerusalém. Alô, Leonardo Nazuca, seja bem-vindo. Alessandra Taveira, um grande abraço. Quem mais está por aqui comigo? Helena Taveira por aqui, Marcos Lima, Isa, quem mais está por aqui? Luiz, obrigado, Luiz. Hoje também é dia do cigano, né? Dia de Santo Alberto de Jerusalém, dia do cigano, dia do correio, né, gente? Inclusive vou dar só uma pestanejada, né, sobre os correios, né? Correio no Brasil está uma vergonha internacional. Ladrões criminosos, uma organização criminosa tomou conta dos correios do Brasil, né? Podemos aí até perder, né, essa grande empresa do Brasil chamada Correios, porque ela cresceu tanto no Brasil e aí não tiveram, né, os gestores não tiveram a capacidade de escolher pessoas capacitadas, né, íntegras, honestas, para gerir os trabalhos dos Correios, e hoje os Correios estão metendo a mão no dinheiro público em todas as agências do Brasil. Abre-se um parêntese, com poucas exceções. Aqui no Amazonas nós já tivemos a maior agência do Correio saqueada, né? A agência dos Correios lá do bairro do Aleixo. Meteram a mão, tá lá o correio abandonado, já tem árvores, já tem floresta nascendo dentro da repartição dos correios, porque estão abandonados. Aí o povo saqueou logo tudo, né? Levou a fiação, o povo levou os telhados, tudo que tinha lá o povo já levou, ou seja, tá o prédio abandonado, era o maior correio do estado do Amazonas, né? Caminhões do correio era entrando e saindo na agência, porque lá era central, né? E aquele grande fluxo de caminhões trazendo cartas, encomendas diariamente, e de repente faliu, né? Faliu e ninguém falou mais nada nisso. Inclusive já foi injetado bilhões, né? Esse ano, 2026, foi injetado bilhões nos correios para tapar, né, para fazer a maquiagem no grande roubo que fizeram nos Correios aqui no Brasil, tá bom, gente? Só uma pestanejada. Hoje também é dia de desenhar um pássaro, e você já desenhou um pássaro hoje? Se você ainda não desenhou um pássaro hoje, pegue seu lápis de cor, pegue seu lápis, sua caneta, pegue uma folha de papel em branco e desenhe um pássaro. Pois hoje é dia de desenhar um pássaro. Hoje também é dia de luta contra o câncer, né? Muita gente aqui no Amazonas com câncer. Gente, é incrível a grande quantidade de pessoas com câncer aqui na cidade de Manaus, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. O povo de Manaus está acessível a essa doença que é o câncer, né? E ninguém tem explicação de nada, né? De nada, ninguém vem a público falar o que está acontecendo, de onde que o povo do Amazonas está pegando tanto câncer, de onde o povo de Manaus está pegando tanto câncer, porque é inadmissível a gente ter tantos casos de câncer no estado do Amazonas e também ter tantos óbitos por causa do câncer no estado do Amazonas. É câncer de próstata, é câncer de mama, é câncer nos olhos, câncer no nariz, câncer em todo o corpo. Já está se tornando natural e habitual as pessoas andarem aqui na cidade de Manaus exibindo câncer. Pessoas com tumores no corpo, tumores na cabeça, tumores na costa, tumores nos braços, nas pernas, nos pés.
Ou seja, Manaus está virando uma cidade do câncer. E ninguém fala nada, ninguém vem a público esclarecer quais são as medidas preventivas que o povo de Manaus deve tomar para evitar esse grande mal que é o câncer. Hoje é o dia da luta contra o câncer e você não ouve as autoridades falarem nada, só coquetel. Hoje é dia de luta contra o câncer, mas é dia de coquetel. E prevenção para o povo saber se prevenir, ninguém fala nada. De onde está vindo o câncer para Manaus, ninguém fala nada. Por que o povo de Manaus está morrendo com câncer, ninguém fala nada. Ou seja, um grande descaso por parte não só das nossas instituições da saúde, mas também dos nossos representantes eleitos que não têm capacidade nenhuma de gerir uma equipe, um projeto para vir ao público falar sobre as mazelas em que o amazonense está passando. E aí o amazonense fica vivendo por viver, que nem uma folha de uma árvore que cai dentro do rio e é levado pela correnteza. Para eu não falar aí, né, outras coisas, né? Hoje é dia da luta contra o câncer, dia da natação, que aí sim já estava na hora do povo amazonense ser um povo atleta, um povo que exibisse saúde, aí sim investir na natação, né? Hoje natação é para os ricos. Nós temos o maior rio, né? Vou até tomar a extensão e o volume d'água dos outros por aí. Mas o Amazonas é o maior rio em extensão e em volume d'água. Dane-se os outros, né? Porque um rio, que nem o rio Amazonas, que é conhecido como um rio-mar, né? Um rio que é quase do tamanho do mar. Este rio-mar, que é o rio Amazonas, não serve para ter um evento aquático, né? Para eventos de natação, para eventos de treinamentos de canoeiros, porque se nós temos o maior rio do mundo, nós não temos nadadores aqui no Amazonas. Já começa aí. Nós temos o maior rio do Amazonas. O povo do Amazonas não sabe nadar. O povo morrendo, cai dentro d'água, o povo morre porque não sabe nadar. E nós temos o maior rio do mundo. Não temos um representante amazonense na seleção brasileira de canoísta. Temos o maior rio do mundo, em volume e extensão d'água. Não temos um treinamento de natação nos nossos rios. Não temos uma equipe de remo. Temos o maior rio. E o povo cai dentro d'água e morre porque não sabe nem nadar dentro do maior rio do mundo. Tem cabimento a coisa dessa? Mas hoje é celebrado no Amazonas o dia da natação. E viva a natação! Eu estou vendo a hora o povo perguntar, mas o que é natação mesmo, hein? Misericórdia, hoje também é dia do chiatizo. Hoje é dia do Sistema Braille, né? Sistema Braille. Obrigado, Tito ZNX. Obrigado pela participação. Obrigado pelo bastão luminoso. Sistema Braille, né? É uma escrita que tem, né, para cegos, se eu não me engano, né? Que os cegos têm como é que se diz? Um aparelho, né? Que ele conhece as letras pelo toque, né? E ali ele se comunica, né? Pela aquele aparelho, né? Que é o sistema Braille que chama, né? Hoje também é dia do Hoje é dia do Braille, dia do da supercondutividade, né? Dia da supercondutividade. É algo grande que conduz, né? Vamos dizer, uma energia, né?
pode ser supercondutividade, né? Hoje também é dia do funeral do Papa João Paulo II. A benção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz, sê bem-vindo e abençoa este povo que te ama. Viva o nosso queridíssimo João Paulo, né? Papa João Paulo II, né? Não me canso de falar que o Papa João Paulo II pisou nesta terra Baré. Pisou aqui, na terra dos Manaós, no ano de 1982, né? Eu tinha 13 anos. O Papa veio aqui em Manaus, reuniu uma grande massa de católicos, lá onde hoje é o Centro Cultural Povos da Amazônia, né? Conhecido como Bola da Sulframa. Lá na Bola da Sulframa, que fica no Distrito Industrial de Manaus, uma grande massa de católicos recebeu nada mais e nada menos que o nosso querido e eterno Papa João Paulo II, já falecido, né? E aí foi-se homenageado, né, o nosso querido Papa, e uma música foi eternizada, né? A bênção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz, sê bem-vindo e abençoa este povo que te ama, né? Hoje nós estamos celebrando o funeral do nosso querido e eterno Papa João Paulo II, né? Um Papa muito carismático, né? Muito carismático, que esteve aqui no Brasil, esteve aqui em Manaus, né? E que soube cativar o amor e a entrega pelo povo amazonense, né? Papa João Paulo II. Hoje nós já tivemos outros papas, né? Depois de João Paulo II, e estamos aí com mais novo Papa eleito, né? Nosso queridíssimo Papa Leão XIV, que a exemplo de João Paulo II também transmite um grande carisma de amor, de afeto, de caridade, de receptividade, de acolhimento e de perdão amoroso, né? Que é o nosso querido Papa Leão XIV, né? Um grande abraço para o nosso Papa Leão XIV, que vem aí, né, despontando como um Papa eu quero falar carismadíssimo, não sei se está certa essa palavra, de carismático, né? O nosso Papa Leão XIV, ele é muito carismático. Quem é muito carismático é carismadíssimo. Será que essa é a palavra? Mas fica aí. Grande abraço para o nosso querido Papa Leão XIV, o Papa do amor, o Papa da misericórdia, o Papa do perdão, o Papa carismático, né? A exemplo do nosso querido Papa João Paulo II. Hoje também é dia dos amantes de zoológico. Alô, Kleber, um grande abraço para o Kleber, né? Lá no Primeiro Bis, né? É Primeiro Bis que tem... Não. Onde tem um zoológico. Como é que é o nome? Primeiro Bis não, né? É Primeiro Bis onde tem um zoológico, é? Não, né? Onde tem um zoológico... O SIGS. Grande abraço lá pro Kleber, né? O Kleber serve lá, né? Lá no SIGS. Um grande abraço lá pro Kleber, para toda a turma, né? Da ativa do Exército, que tomam conta lá do SIGS, onde tem os animais, né? Lá no SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, né? Os soldados do SIGS são preparadíssimos para adentrarem na selva amazônica e resgatarem as pessoas, né? Se houver uma guerra no Brasil e vierem aqui para o Amazonas, para a selva amazônica, nós temos um pelotão, né, preparadíssimo para a guerra na selva, que é o SIGS. Grande abraço para o Kleber, nosso amigo Kleber, que faz parte do plantão lá do SIGS, né? Cuida dos animais, que lá tem um zoológico dentro do SIGS, inclusive
recebe visitação do público em geral. Você que quer conhecer os animais, tem o SIGS lá no bairro de São Jorge, tem os dias marcados, né? Você precisa pesquisar aí para ver os dias que podem ir visitar o SIGS, que é o Batalhão de Guerra na Selva do Exército, e lá eles têm um zoológico com vários animais, né? Quando eu morava lá no São Jorge, no bairro de São Jorge, eu ia lá no SIGS, né? A gente fazia uma equipezinha lá de estudantes e a gente ia lá no SIGS ver os animais, tá bom? Hoje é dia também da empanada, né? Dia do tudo é nosso. Hoje é dia do tudo é nosso, né? Por que tudo é nosso? Porque tudo é do Pai. Vamos partir do princípio. Tudo é de Deus, né? Se é de Deus, nós somos filhos de Deus, então também tudo é nosso. Tá certo. Tudo é de Deus, tudo é do Pai, então tudo é nosso também. Beleza. Hoje também é dia da conscientização sobre a flatulência canina. Hoje é dia do Tratado START. Hoje é dia do combate às lutas de cães. Completa mais um ano também no dia de hoje a Academia Carioca de Letras, o Instituto de Pesca em Santos, São Paulo. Hoje completa mais um ano a Lei da Correção Monetária em Juízo. Eu não quero nem falar sobre a lei monetária, né? Correção monetária, gente. Ainda mais no juízo, né? No juízo. Você tem uma causa no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça. Você colocou uma empresa no Tribunal de Justiça. A sua causa é de 60 mil. Você tem que receber 60 mil da empresa. A empresa não pagou, você foi no Tribunal de Justiça, denunciou a empresa, e aí o tribunal vai dizer, você vai receber os 60 mil, mais os juros e correções monetárias de hoje em diante, né? Que deve estar aí uns 1% por dia, vamos colocar, né? Aí você tem 30% por mês, né? 30% por mês. E aí você tem 60 mil mais 30% de juros por mês. Quando você vai receber esse dinheiro, se você receber os 60 mil, dê glória a Deus, porque os juros você nunca vai ver, não sei nem para onde é que vai esse juro, né? Você não recebe, né? Você não recebe esses juros. E ainda descontam dos 60 mil uma boa parte do dinheiro, às vezes 50%, às vezes até 90%, e você só recebe 10% dos 60 mil e mais um chute entre os órgãos genitais, né? Tá desse jeito, né? Eu queria tanto entrar nessa particularidade, né? Bagunçar o Brasil, né? Bagunçar o Brasil. Brasil! Tem uma música assim, né? Qual o seu negócio? Qual o nome dos seus sócios? Confia em mim. Uma bagunça generalizada no nosso Brasil, em todos os poderes, né? Inclusive no judiciário, que hoje está apodrecido e carcomido por um sistema de criminalidade e de narcotraficantes internacional, né? O Brasil está entregue na mão dos bandidos. Essa que é a verdade, né? Vamos falar a verdade, né? Falar a verdade. Alô, me caçar, me caçou, micação, micatu, mica ele, mica nós, mica vós, bica eles. Alô, Valéria Soares, OFC, Amadeu Guimarães, obrigado, Mimi, um grande abraço, seja bem-vinda. Gente, não é brincadeira não, gente, não é brincadeira. Tudo que o Brasil vem passando, né, em termos de bandidagem, de narcotráfico, de criminalidade internacional,
é culpa única e exclusiva do povo. Ah, mas por que a culpa é do povo? Porque o povo é que vota nessas bandidagens toda. Hoje você tem vereador traficante. Não pode. O vereador precisa ser um candidato limpo, não uma imundície de traficante. Traficante é criminoso. Político é um homem do bem. Quando você elege um vereador do tráfico, você está se tornando com ele um sócio do tráfico de drogas. Quando você elege um deputado estadual, né, do tráfico, traficante, você está se tornando um traficante junto com esse deputado estadual. E aí você elege um traficante deputado federal, você elege um senador traficante como deputado federal, como senador, e coloca o Lula, que é o maior bandido da América do Sul, envolvido com todo tipo de bandidagem, de criminalidade, e envolvido com o narcotráfico internacional, com o terrorismo internacional. E aí vem as consequências, Você vai perder a sua liberdade, você vai perder o trabalho, que no narcotráfico não tem trabalho. Você se torna um escravo do sistema. E o Brasil hoje já é o sistema do tráfico internacional de droga, do terrorismo, onde o grande batalhão da criminalidade já está fortemente armada dentro das comunidades, com o nome de facções criminosas. A qualquer momento, o Lula, ou esse sistema que ele faz parte, que é o sistema criminoso do comunismo, socialismo, do narcotráfico e do terrorismo, eles podem pedir para que essas facções se vistam de polícia, tomem o exército, a marinha e a aeronáutica, e o Brasil fica na mão dos narcotraficantes internacionais, a exemplo da Venezuela, a exemplo de Cuba, a exemplo de outras nações que sucumbiram, porque os grandes narcotraficantes assumiram o poder através do voto do povo. Quem botou o Lula lá foi o povo. E o Lula é o maior bandido hoje da América do Sul e de todas as Américas, se não o maior bandido internacional. Hoje o Lula comanda as maiores potências internacionais do crime. A coisa é séria, gente. Nós estamos no tempo eleitoral. Evitem votar no PT, no PCdoB, no PSOL, nesses partidos de esquerda, porque eles vão acabar com a estrutura governamental que foi implantada para o crescimento e o progresso do povo e do Brasil. E aí, as pessoas não vão aguentar o sistema imundo do PT e vão querer correr para fora. E os outros povos, as outras nações, queira Deus que acolha o brasileiro, como o Brasil acolheu os pobres venezuelanos e outras nações que correram para cá. Mas o brasileiro sair daqui não vai achar porta e lugar em nenhum não para entrar. Tá entendendo? Muito cuidado em quem vocês vão votar agora em 2026, tanto para deputado estadual, como para governador, como para deputado federal, senador principalmente. O Amazonas está sem senador, né? E principalmente para a presidência do Brasil, gente. Não é brincadeira, não. Hoje, se o PT sair de cena, nós ainda vamos sofrer muito.
porque todo o sistema do PT está implantado em todo o Brasil e implantado de forma verdadeira. Eles têm o poder de todas as instituições públicas, tanto municipais como estaduais e federais. Só faltam eles acionar as polícias, que eles têm poder na polícia, e acionar a Marinha, o Exército e a Aeronáutica como instituições do narcotráfico. Só o que está faltando. Mas o resto, até o Tribunal Superior de Justiça, que é a última instância que o pobre tem de se defender dos inimigos infernais. Aí você chega no STF, ainda pega uma surra, né? Então não é brincadeira. Obrigado, querida HXDNYH, obrigado pela presença, obrigado pelo bastão luminoso, tá bom, gente? Queria falar mais, mas não é o meu assunto, né? Falar sobre essas coisas, né? Mas eu fico tão revoltado que eu preciso falar para alertar o povo, né? Não votem no PT, gente. Não votem no PCdoB. Não votem no PSOL. Esse pessoal são pessoas transviadas da verdade. São pessoas até que têm um estudo, mas que foram levadas por uma lavagem cerebral, onde o cérebro deles está conectado, né, lá com a central do comunismo, do terrorismo. Eles querem o poder a todo custo, para subjugar todo o povo, subjugar todas as instituições. E outra coisa, eles não sobrevivem sozinhos. Eles precisam de pessoas para surrar, para humilhar, para bater, para incriminar, porque é um jogo sujo deles. Se todo o povo do Brasil hoje deixar o Brasil nas mãos desses canalhas do PT, do Lula, eles se matam, porque eles não vão ter pessoas aqui dentro para eles humilharem, baterem, massacrarem, porque esse é o projeto deles, é pisar, andar em cima da cabeça do povo. E se o povo todo de bem sair daqui, eles se matam, e se matando, o Brasil fica livre deles, tá entendendo? E a pior coisa de um país é sair um cidadão correndo do seu próprio país. É a maior denúncia que pode acontecer dentro de um país, é um cidadão de bem dizer: eu estou saindo do meu país, porque o meu país deixou de ser um país do bem. É a maior denúncia que pode acontecer dentro de um país, é um homem de bem sair virando as costas para o seu país e dizer: eu estou indo embora porque o meu país está entregue nas mãos do PT. É a pior denúncia que pode haver no planeta Terra. E muita gente já está saindo. Muita gente já está saindo do Brasil, né? Hoje cresceu, nós não estamos mexendo com coisa pouca, né? O PT hoje tem aliados, maiores aliados do planeta Terra são os aliados do PT, né? Eles têm mais dinheiro do que os aliados do bem, eles têm o maior exército. O PT tem o maior exército mundial do mal, é o PT, que é comandado pelo Lula e pela Dilma, para vocês terem uma noção, tá bom? Vou continuar meu programa aqui. Hoje também é dia da Universidade Federal da Bahia, UFBA, em Salvador. Um grande abraço para todos os baianos, para todas as baianas, né? Um grande abraço. São Salvador, na Bahia, né? Não foi lá que Pedro Álvares Cabral chegou, não foi? Salvador, não foi? Grande abraço aí para todo o povo querido da Bahia, né? Tem mais coisa aqui, né, que eu quero ler. Tem mais coisa, tem mais coisa. Hoje também é dia da Universidade Federal da Bahia, né, UFBA, em Salvador. E o anjo do dia é o anjo Parralha.
São exatamente 17 horas e 49 minutos na grande capital cabocla. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Toninho! Seja bem-vindo, Toninho! Tony Santos, seja bem-vindo! Paulo Vitor Taveira, Will Personal Trainer. Grande abraço pro Will Personal Trainer, né? Obrigado pela participação, obrigado pelos bastões luminosos. São exatamente 17 horas e 50 minutos aqui na grande capital cabocla. Vamos agora para as notícias do estado do Amazonas. Prefeitura de Barreirinha. Saúde. A Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SEMISA, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, e a Fundação Alfredo da Mata, iniciou nesta quarta-feira, dia 8 de abril, os atendimentos da ação Dermatossaúde Amazonas. A iniciativa Dermatossaúde Amazonas oferta serviços como exames dermatológicos, consultas com dermatologistas, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites B e C, teste rápido para contatos de casos de hanseníase e coleta de preventivo PCCU. Os atendimentos acontecem na sede do município até o dia 18 de abril nas unidades básicas de saúde, UBSs Maria da Conceição e Irene Baba. E hoje o Amazonas Futebol Clube está em estádio do Mangueirão. O Mangueirão lá no estado do Pará, em Belém. Logo mais às 19 horas de Manaus, o time do Amazonas entra em campo para encarar o grande e poderoso time do Remo, que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Norte 2026, né? Não vai ser brincadeira esse jogo de hoje. O time do Amazonas Futebol Clube vai enfrentar o poderoso, o gigante do norte, o único time do norte do país que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o time do Remão. O Remão poderoso vai encarar hoje o time do Amazonas Futebol Clube às 19 horas no campo do Mangueirão, em Belém, às 19 horas. Prefeitura Municipal de Parintins. Caminhada da Inclusão comemora Dia Mundial do Autismo. Respeito e inclusão. Prefeitura de Parintins promove caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nesta segunda-feira, dia 6 de abril, a Prefeitura de Parintins promoveu a Caminhada da Inclusão, uma mobilização que saiu da Catedral de Nossa Senhora do Carmo até a Praça Eduardo Ribeiro, destacando a inclusão, respeito e união da sociedade parintinense em prol a crianças portadoras do transtorno do espectro autista, o TEA.
A ação foi realizada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Vanessa Gonçalves, prefeita em exercício de Parintins, participou da caminhada e destacou o compromisso da gestão do prefeito Matheus Assayag com o fortalecimento de políticas públicas na educação inclusiva, enaltecendo também todo o trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino. Vivemos um momento especial com a realização da caminhada pela inclusão, em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo. Eu fico muito feliz em participar de uma ação que reforça o nosso compromisso com a inclusão, respeito e empatia, salientou. Alessandro Amador, pai de uma criança autista que estuda em um centro de educação infantil da rede municipal, enalteceu a importância da mobilização popular em prol da causa, principalmente na luta contra preconceito e em favor de mais inclusão. Para nós, como pais, é uma honra estar à frente dessa caminhada, desta campanha. Nós temos o dever para cumprir como pai, como mãe. Estamos aqui juntos com nossa filha para fortalecer a causa. Todo mundo tem que entender que ninguém escolhe nascer assim. Nós lutamos muito porque é difícil, mas não desistimos. Estamos sempre na luta, reforçou. A Secretaria Municipal de Educação, a secretária municipal de Educação, Gisele Soares, agradeceu ao engajamento do prefeito Matheus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves em prol à educação inclusiva em Parintins, destacando também o envolvimento em todas as escolas na ação desenvolvida nesta segunda-feira. É importante ressaltar também todo o trabalho dos professores e profissionais que atuam com esses alunos nos educandários. É um momento de gratidão e sensibilização da comunidade parintinense a conhecer sobre o autismo. É um momento muito gratificante para toda a Secretaria de Educação, de modo especial a rede municipal, finalizou. A campanha pela inclusão foi organizada pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, envolvendo estudantes TEA e seus familiares, professores, servidores da educação e sociedade em geral. O vereador Azamor Pessoa prestigiou e participou da campanha. São exatamente 17 horas e 57 minutos aqui na grande capital cabocla. Prefeitura de Carauari. O prefeito Ayrton Siqueira e o vice-prefeito Zé Maria participaram da Assembleia Geral Ordinária da AMAB, na comunidade Lago Cerrado. O encontro reuniu moradores e lideranças para diálogo e definição de ações voltadas ao fortalecimento das comunidades ribeirinhas, com foco no desenvolvimento sustentável e na preservação ambiental. A gestão municipal destaca os avanços já conquistados e reforça a importância de iniciativas que promovam mais qualidade de vida para as famílias da região. Prefeitura Municipal de Carauari, trabalhando para todos. Obrigado, pessoal, pelas mensagens, obrigado pelos bastões luminosos. Alô, Daniel Santos, Manuel Miranda, Duda Silva 72, seja bem-vinda. Alô, Michel Moura, um grande abraço, seja bem-vindo, Luiz, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso programa A Voz do Projeto desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026.
São exatamente 17 horas e 58 minutos aqui na grande capital cabocla. Rádio Informativo Web Brasil, hoje é dia da natação, 8 de abril. O dia da natação é comemorado no Brasil em 8 de abril. A data foi criada para incentivar e valorizar esse esporte que traz inúmeros benefícios para a saúde e para a qualidade de vida. A natação trabalha diferentes partes do corpo, melhora a respiração, fortalece os músculos, auxilia na coordenação motora e contribui para o bem-estar físico e mental. É indicado para todas as idades, das crianças aos idosos. Trata-se de um dos esportes mais antigos da humanidade, já utilizado no passado para caça, locomoção e sobrevivência. Aprender a nadar é uma habilidade essencial, pois nunca se sabe quando ela poderá ser necessária. Pratique esporte, cuide da saúde e invista na sua qualidade de vida. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Fale comigo mesmo, eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil, saúde, esporte e cidadania no ar. Rádio Informativo Web Brasil, hoje também é Dia Mundial da Astronomia. Hoje é 8 de abril. E em 8 de abril é celebrado o Dia Mundial da Astronomia, data dedicada à ciência que estuda o universo e tudo que faz parte dele. Estrelas, planetas, cometas, galáxias e tantos outros corpos celestes. A astronomia desperta a curiosidade humana há milhares de anos. Desde as civilizações antigas, o ser humano observa o céu em busca de respostas. Hoje, com tecnologia avançada e pesquisas científicas, os astrônomos conseguem compreender melhor os mistérios do cosmos e ampliar nosso conhecimento sobre a origem e o futuro do universo. O céu continua repleto de mistérios e a astronomia segue desvendando cada um deles, mostrando que sempre há algo novo a descobrir. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. A astronomia estuda os mistérios do universo, das estrelas aos planetas, trazendo conhecimento e maravilha. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Fale comigo mesmo, eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil, conhecimento, cidadania e informação no ar. Rádio Informativo Web Brasil, Corpus Christi, do latim Corpus Christi significa corpo de Cristo. A data é uma das mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, sacramento em que os fiéis recebem a hóstia consagrada, símbolo do corpo de Cristo. A celebração de Corpus Christi é uma data móvel, comemorada sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Páscoa. Em muitas cidades do Brasil, a tradição é marcada por missas, procissões e os belíssimos tapetes coloridos confeccionados nas ruas, expressando fé e devoção.
Corpus Christi nos próximos anos. Em 2023, foi celebrado no dia 8 de junho. Em 2024, foi celebrado em 30 de maio. Em 2025, o Corpus Christi foi celebrado dia 19 de junho. E este ano, 2026, será celebrado dia 4 de junho. Que esta celebração renove nossa fé, fortaleça nossa caminhada cristã e nos una em espírito de amor e comunhão. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar Pintura. Faça do seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil. Fé, tradição e cidadania no ar. Rádio Informativo Web Brasil. Hoje também é Dia Nacional do Sistema Braille, 8 de abril. O Dia Nacional do Sistema Braille é comemorado em 8 de abril. O sistema foi criado na França em 1825 por Louis Braille, que perdeu a visão ainda na infância. A data tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão das pessoas cegas, especialmente no acesso à educação e às oportunidades no mercado de trabalho. O Braille é um sistema de leitura e escrita em alto relevo, formado por combinações de pontos que permitem às pessoas com deficiência visual ler, escrever e conquistar mais autonomia. É uma ferramenta que transforma vidas, promove dignidade e garante cidadania. Incluir é respeitar. Acessibilidade é direito de todos. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil. Informação, inclusão e cidadania no ar. Vamos agora para esportes. São Paulo cede contrato ao MP para investigação do caso do camarote. Fernando Diniz fala em construir uma história com Memphis no Corinthians. Fernando Diniz faz primeiro trabalho sobre olhares de executivos. Inter inicia preparação para o Grenal pelo Brasileirão com novidades. Diniz fala sobre rejeição e recorda início de Tite. Lembram do Tolima? Fábio se torna o jogador mais velho a atuar na Libertadores. Bayern quebra tabu, vence o Real Madrid no Bernabéu e abre vantagem nas quartas. Martinelli dá assistência no fim e Arsenal vence Sporting em Lisboa. Burocracia trava a entrada de Zé Rafael no Equador e volante assina termo para atuar no Santos. Vamos agora para os jogos de futebol do dia. Pela Copa Sul-Americana, hoje às 19 horas, o Deportivo Cuenca enfrenta o time do Santos.
Também às 19 horas, o Deportivo Riestra recebe o Palestino. Também hoje às 19 horas, o Deportivo Recoleta enfrenta o São Lourenço. Às 21 horas, o Audax Italiano recebe o Olímpia. Às 21 horas e 30 minutos, o Blooming joga contra o River Plate. Às 21 horas e 30 minutos, o Torque enfrenta o Grêmio. Às 23 horas, o Puerto Cabello enfrenta o Atlético Mineiro. Pela Copa Libertadores, hoje às 19 horas, o Coquimbo Unido joga contra o Nacional. Às 19 horas, o Mirassol recebe o Lanús. Às 21 horas, o Independiente Medellín joga contra o Estudiantes. Às 21h30 horas, o Júnior joga contra o Palmeiras. Às 21 horas e 30 minutos, o Cusco recebe o Flamengo. Às 23 horas, o Sporting Cristal joga contra o Cerro Porteño. Vamos agora para a nossa liturgia diária desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Nós estamos na oitava da Páscoa, a cor de hoje é o branco. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino, preparado para vós desde a origem do mundo. Aleluia. Nesta Eucaristia, demos graças ao Pai Celeste que nos assegura em todos os momentos do nosso viver a presença de Jesus, a qual nos sustenta e nos faz caminhar. Atentos à sua palavra de vida, celebremos a fração do pão. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu.
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo vai ao encontro dos discípulos de Emaús. Ofuscados pela aparente derrota de Jesus, esses dois jovens desanimam e saem de Jerusalém. Dão as costas ao Mestre e ao que aprenderam ao longo dos meses que passaram ao seu lado. Fogem, afastam-se do lugar onde o Mestre foi crucificado, com a falsa ilusão de que encontrarão luz e paz no isolamento. Mas Cristo não nos deixa sós, não dá as costas aos seus amigos. Cristo não nos abandona jamais e, por isso, também nós devemos resistir à tentação de o abandonar, de trocar o Evangelho pelas coisas que a vida mundana nos oferece. E o nosso programa, a Voz do Projeto de hoje, vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis!